Boa noite, professor. Primeiramente, eu venho me apresentar. O meu nome é Guilherme Andrade Ferracini e eu sou estudante de Direito da Faculdade São Luís. E hoje eu vou apresentar um vídeo referente ao trabalho complementar de nota, referente às ideias centrais da escola positiva e clássica, usando como fonte as ideias trabalhadas em sala e principalmente o livro Criminologia do Sérgio Salomão Shekai. Inicialmente, as escolas clássicas e positivas da criminologia, elas representam dois momentos fundamentais na história do pensamento criminológico. Elas buscam apresentar diferentes abordagens e compreensões sobre o crime e o criminoso. A escola clássica, por sua vez, que vai surgir lá no século XVIII, no contexto do Iluminismo, que foi um período marcado pelo grande racionalismo e pela valorização dos direitos individuais. Teve como seus principais expoentes o Cesare Beccaria e Jeremy Bentham. Bom, o Cesare Beccaria, em sua obra, ele vai apresentar, dos delitos e das penas, ele vai fazer uma crítica em relação ao uso do sistema penal de sua época, que é caracterizado pela arbitrariedade e pela crueldade. O Beccaria, ele vai lá argumentar que as leis devem ser claras e conhecidas por todos, que a punição deve ser proporcional ao crime e que a pena de morte é ineficaz como um método de prevenção. Ele introduz o princípio da prevenção geral, que ele vai buscar desestimular o crime por meio da certeza e rapidez da punição, e não pela sua, como podemos dizer, sua severidade. A famosa frase que ele usa nos dias é melhor prevenir os crimes do que puni-los. Amplia muito essa visão. E um exemplo prático que a gente pode acabar trazendo para o nosso uso do dia a dia é referente às câmeras de segurança em certos locais públicos. Por quê? Essas câmeras, elas vão buscar trabalhar a ideia do quê? Elas não são violentas, elas desestimulam o crime pela certeza de que o infrator será identificado, ou seja, não estão trabalhando de forma agressiva. O Jeremy Bentham, ele é um dos fundadores do utilitarismo, que ele vai lá completar o pensamento clássico, ao afirmar que as leis devem promover o maior bem para o maior número, priorizando sempre o social antes do individual. Ou seja, a gente tem que promover sempre a ideia de que o social vai preponderar o individual, que a gente tem que trabalhar essa ideia de sociedade ética. E a gente deve também pensar a ideia do que o comportamento humano ele deve ser guiado por um cálculo de prazer e dor, chamado do princípio de utilidade. Em sua obra, como uma introdução aos princípios da moral e da legislação, o Bentham também vai falar que o sistema penal ele deve ser racional e que as penas devem ser ajustadas para alcançar a máxima eficácia, ou seja, que elas devem ser trabalhadas de maior maneira para que elas sejam aproveitadas ao máximo, E um exemplo disso é a ideia das penas alternativas, que evitam o encarceramento em massa e permite que o condenado contribua com a sociedade na prestação de serviços comunitários, como trabalhando, recolhendo lixo ou ações sociais. Bom, a escola positiva, por outro lado, ela vai aparecer lá no final do século XIX em um contexto de avanço da ciência e do positivismo. O positivismo ele é decorrente de uma corrente filosófica que
vai valorizar o conhecimento empírico, que baseia justamente na ideia de que são métodos praticados no dia a dia e situações ocasionais que devem ser usados como método de estudo, tal como a observação científica, influenciando diretamente os pensamentos criminológicos. Os positivistas, por sua vez, vão rejeitar as ideias do livre-arbítrio e adotam uma visão determinista, ou seja, eles vão defender aquela ideia de que o fator biológico ele é extremamente fundamental para o cometimento de crimes. Então vão ser eles biológicos, psicológicos e sociais. O Cesare Lombroso, conhecido principalmente por ser o pai da criminologia, né? Ele vai apresentar o Homem Delinquente, que é o livro, e principalmente ele traz a ideia do criminoso nato, que ele vai apresentar características físicas que indicariam uma predisposição ao crime, como, por exemplo, um queixo mais projetado para frente, um crânio que vai possuir um formato muito diferente, e até o tamanho do nariz e a boca são fatores que podem influenciar ao cometimento de crimes. É claro que hoje a gente sabe que essas ideias são muito superadas, mas na época elas refletiam uma tentativa de compreender o crime cientificamente. Os dois criminólogos, né, que a gente tem como base, que é o Ferri e o Garofalo, ampliando essa visão, o Ferri vai aprofundar que o crime é um fenômeno social e propõe políticas de prevenção que abordam as causas socioeconômicas do crime. O Garofalo, por sua vez, ele vai introduzir o conceito de periculosidade criminal, que ele vai dizer que a probabilidade de um indivíduo cometer crimes, ou seja, a sua capacidade de causar perigo, ela vai estar diretamente influenciada ao cometimento de crimes. O debate entre essas escolas, a clássica e a positiva, vai muito além da teoria. Na prática, ela se reflete uma forma como, por exemplo, o direito penal aplicado. E um exemplo que a gente pode trazer aos dias atuais é o debate sobre os crimes passionais. Para a escola clássica, é uma escolha, portanto, ela chega a ser punível, ou seja, vai trabalhar aquela ideia do livre-arbítrio, de que o ser humano ele é caracterizado pelas suas escolhas e que o crime é totalmente refletido a partir das suas próprias decisões. Por outro lado, os positivistas, isso seria resultado de traumas psicológicos ou desajustes emocionais desenvolvidos a partir das suas vivências, como, por exemplo, vítimas de abuso, vítimas de estupro, vítimas de racismo. Todos esses casos, eles podem ser levados à ideia, né, de que podem ser fatores que vão influenciar diretamente o cometimento de crimes. Bom, conectando agora as ideias do livro que foi abordado em sala de aula, Levando os Direitos a Sério, do John Rawls, ele vai reforçar muito a importância dos direitos fundamentais, criticando o utilitarismo de Bentham por ignorar os direitos individuais em favor do bem maior, pois ele vai apresentar que os direitos não podem ser sacrificados e que devem ser protegidos, ou que ele vai aproximar o pensamento da escola clássica ao defender que o indivíduo seria o centro do sistema de justiça. Portanto, este embate que vai ter entre essas escolas reflete diretamente nos seus contextos históricos. Pensando, por um lado, a escola clássica, que por sua vez nasce na Europa, marcada pelo absolutismo e
pela arbitrariedade judicial, vai apresentar uma visão mais dura. Já a escola positiva vai emergir uma era de avanço científico e industrialização, promovendo uma ideia mais progressista. No entanto, mesmo com as suas diferenças, né, que ambas vão apresentar, as duas delas contribuíram significativamente para o desenvolvimento da criminologia. Pensando por uma última análise agora, enquanto a escola clássica vai reforçar aquela ideia e trabalha a autonomia e a responsabilidade individual, a escola positiva vai revelar a complexidade da natureza e os contextos sociais e biológicos, que por sua vez juntas elas vão evidenciar o estudo do crime e do criminoso. É uma construção em constante evolução e que foram extremamente importantes para a gente chegar ao estudo atual desta matéria. Bom, por fim, agradeço a composição do vídeo e encerro aqui o meu trabalho.